Fala, investidores e investidoras! Bom, hoje eu tô aqui para falar rapidamente sobre reserva de emergência. Muita gente está começando a ficar desesperada agora porque tivemos uma renovação da mínima histórica da taxa Selic, nossa taxa básica de juros, foi para 2,25% ao ano e muita gente começa a se questionar o que fazer com a reserva de emergência, precisa mudar, vai migrar para renda variável, o que faz com aquele montante. Então, se você tá com essa dúvida ou se você tem essa curiosidade do que fazer, fica aqui até o final porque eu vou falar sobre isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, siga lá no Instagram e bora pro vídeo. Antes de tudo, você tem que entender do que se trata a reserva de emergência. A reserva de emergência, como o próprio nome já evidencia, já nos diz, é um montante que você vai utilizar em casos de emergência, em casos de urgência, você bateu o carro, você perdeu o emprego, um cano na cozinha da sua casa estourou, algum parente seu faleceu, você precisa arcar com esses custos, enfim. São N motivos do porquê de se fazer uma reserva de emergência. Você tem que ter isso muito claro. Por quê? Porque a reserva de emergência, muita gente acaba cometendo o erro de colocá-la na renda variável. A renda variável não é, de forma alguma, o lugar onde você coloca esse montante. E para explicar já nos pormenores e utilizando a diretriz da Anbima de melhores práticas de distribuição dos produtos financeiros, eu vou usar alguns termos que a própria Anbima utiliza nessa diretriz, que ela chama ali de 3 fatores fundamentais, que são os fatores base que permeiam, por exemplo, os testes de suitability. Se você não conhece esses testes, muito provavelmente você já fez esse teste sim. Quando você abre uma conta numa corretora ou quando você vai fazer um investimento através de um banco, essas instituições precisam conhecer o seu perfil de risco exatamente para moldar como distribuir, como fazer uma oferta de produto focada para o seu perfil. Então é o teste de perfil de risco, né? Muita gente também conhece como API, avaliação de perfil do investidor. Então esses 3 fatores que permeiam, que são a base para essa diretriz da Anbima, são basicamente o que eu vou chamar aqui de tripé dos investimentos. Então são 3. O primeiro é a segurança, e como o próprio nome já diz, a segurança é o quê? Você quer preservar o seu principal. O seu principal é aquele montante que você juntou, que você poupou. Você não quer assumir tantos riscos com ele. O segundo fator diz respeito à liquidez, que é exatamente aquilo que você consegue ter para usar agora, de disponibilidade. Então, dinheiro que você tem na sua carteira, os ativos financeiros que você tem, por exemplo, você tem uma ação, mas essa ação ela não é tão líquida quanto, por exemplo, o dinheiro que você tem na sua conta corrente. Por quê? A ação, quando você vende, você tem esse dinheiro, você recebe ele, pode transferir para sua conta bancária no dia da operação mais 2. O dinheiro que está na sua conta, você utiliza ali, ó, você saca, você paga no cartão de débito, você já pode estar utilizando ele, enquanto o montante dessa venda, dessa ação ou desse fundo imobiliário, você vai usar daqui 2 dias. Então você não tem uma certa liquidez imediata desse dinheiro, mas é uma liquidez. Tá ali, se a gente fosse fazer um balanço, tá ali no seu ativo circulante em aplicações financeiras, por assim dizer. E o terceiro fator é exatamente a rentabilidade, que quebra a reserva de emergência de muitas pessoas. Por que que a rentabilidade quebra a reserva de muitas pessoas? Porque as pessoas acabam ficando com aquela ideia de que eu posso dobrar, eu posso aumentar cada vez mais a minha reserva de emergência, eu preciso ter um capital de 10 mil e eu vou colocar na bolsa, eu preciso só acertar o ativo, vai dobrar e pronto. Eu vou ter uma reserva maior do que tudo aquilo que eu levei um ano, por exemplo, para juntar 10 mil. Ela quer que isso dobre, vire 20 em 2 semanas. Então não é bem assim. A rentabilidade é mais para investidores arrojados, moderado também, mas ela não deve ser utilizada numa reserva de emergência. Por quê? Todo e qualquer tipo de investimento que você for fazer, você abre mão de um desses 3 fatores. Então, o seu tripé de investimentos, ele acaba sendo uma dualidade. Por quê? Se você, por exemplo, for investir em ações ou cotas de fundos imobiliários, você vai ter sim liquidez e você vai ter rentabilidade. Porém, você não tem segurança. Por quê? Porque a renda variável, os ativos estão ali
variando constantemente devido àquela briga dos compradores, dos vendedores, fatores econômicos, fatores técnicos, enfim, tem vários fatores, várias variáveis que fazem aquele preço se alterar ali. Você não tem a garantia, entre aspas, de que você vai resgatar o capital que você colocou. Dessa forma, é por isso que você não deve colocar a sua reserva de emergência, o que vai te segurar, te dar um fôlego financeiro, na renda variável. Por quê? Imagina que você tem um custo de vida de R$ 2.000. Seus custos fixos, condomínio, água, luz, telefone, compras do mês, enfim. Vamos dizer que, nesse exemplo hipotético, R$ 2.000. E você separou uma reserva de 15 mil. Vai te proporcionar aí 7 meses. Só que lá em fevereiro, você resolveu colocar naquele foguetinho que seus amigos estavam falando, estava todo mundo ganhando dinheiro, mas você não controlou sua ansiedade, não soube trabalhar o ego e acabou querendo não ficar de fora dessa, foi lá, pegou o seu montante da reserva de emergência e falou, tá nada, tá todo mundo ganhando, que pô, a bolsa só tá subindo, vou comprar porque sobe, ali eu vendo rapidinho e fica tudo certo. Só que aí vai subindo, você vai ficando ganancioso, você, não, se subir mais eu vou sair agora, eu vou perder, e aí você fica naquela ancoragem de, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar, não controlou a ganância. Acontece o que em março? Vem uma pandemia, tudo desaba, 6 circuit breaks. O que aconteceu com a sua reserva de emergência? Em vez de você ter um fôlego financeiro até setembro, agora você vai ter que ficar correndo atrás, vender todos os ativos que você tem para pagar as contas. Aí, nesse cenário, algumas pessoas perderam o emprego, ou seja, a renda principal também foi embora. Aí fica dependendo do auxílio, do FGTS, dos direitos trabalhistas e por aí vai. Então, por isso que é importante, antes de você ficar na ganância de querer ganhar, aumentar, dobrar, triplicar e não sei o quê, você ter um controle financeiro. Então, quanto que representa o total dessas despesas fixas que você não pode deixar atrasadas? Qual é o montante que você tem que desembolsar todo mês para isso? Com esse cálculo, você consegue montar aí uma reserva de emergência. Então, voltando ao exemplo, se você percebe que a sua vida financeira ali gira em torno de custos fixos de R$ 2.000, e você fala, eu quero ter 7 meses de fôlego financeiro, então você tem que juntar R$ 15.000 pelo menos. Muita gente acaba não fazendo esse cálculo, e até os que fazem acabam achando o seguinte, fiz aqui pelo menos ali 7 meses, não preciso mais aportar. Particularmente eu acho um erro de você montar a sua reserva, atingir aquele valor e nunca mais se preocupar com ela. A reserva de emergência é igual a investir, você tem que disponibilizar sempre uma quantidade para aquele fundo. E sim, eu sei que tem muitas pessoas que podem chegar e falar, mas Pedrão, eu ganho pouco, eu não consigo, os meus custos estão no limite, consomem todo o meu salário. E aí eu falo o seguinte, você tem que equilibrar suas contas, você tem que saber o que está te consumindo, o que está roubando boa parte da sua renda, tá? Então, se você quer ter uma planilha para isso, baixa aqui, tá? Aqui no link, tá? Tem uma planilha aqui gratuita para você ter um controle financeiro bacana. Então, voltando ao que eu estava falando dos 3 fatores fundamentais, né, o tripé dos investimentos, sempre que você for fazer uma alocação de capital, você sempre vai estar abrindo mão de um desses 3. Como eu falei lá das ações, você vai estar abrindo mão da segurança, mas você vai ter liquidez e você vai ter rentabilidade. Numa reserva de emergência, depois de tudo isso que eu falei aqui, você quer segurança. Então, essa é a premissa básica e mais forte dessa alocação para reserva de emergência. Então, onde que você vai deixar esse dinheiro? Porque a poupança, logicamente, as pessoas olham para ela, porque tá ali no banco, com um clique você já passa para a conta corrente, não tem problema nenhum. Enfim, onde você pode estar deixando? Bom, você pode atrelar o seu montante a, por exemplo, um CDB de liquidez diária, 100% do CDI. Por quê? Ali você não está querendo ganhar. Lembre-se, a reserva de emergência é a premissa principal, segurança e liquidez. Então, você está abrindo mão de rentabilidade. Você quer proteger o seu capital principal. Então, você pode deixar num CDB de liquidez diária, você pode ir ali para um Tesouro Selic
Por quê? Ah, mas não tá rendendo muito. Tesouro Selic, CDB, não é lá tão legal. E, pô, tem imposto e tal. Sim, tem imposto quando você resgata, mas você não vai ficar girando o teu patrimônio igual um maluco, igual um doido. Você não vai ficar tirando daqui e botando ali. Você não vai ficar fazendo trade de renda fixa, tá? Muita gente pergunta, e o Tesouro IPCA, vale a pena colocar? Bom, o Tesouro IPCA é mais indicado para as pessoas que vão segurar até o vencimento, ou próximo dele. Por quê? Porque pode ocorrer, devido à marcação a mercado dos títulos, de você, quando precisar resgatar, vender com deságio. Na dúvida, deixa ali no Tesouro Selic, você só quer proteger teu capital da inflação. Não guarda em casa, por quê? Você guardar em casa, seu dinheiro não está sendo corrigido por nenhum indexador. Deixa nessas opções de renda fixa da corretora. Se você encontrar no seu banco algum CDB de 100% do CDI, deixa lá com liquidez, leia direitinho onde você vai estar deixando. Relação às fintechs, muita gente falando, eu posso deixar no Inter, eu posso deixar no Nubank. Bom, você tem que lembrar que essas instituições, por melhor atendimento que elas tenham, elas possuem um risco de crédito, assim como os grandes bancos também possuem um risco de crédito. Mas, concorda comigo que é mais fácil um Banco Inter, um Nubank ter problemas financeiros do que um Itaú, do que um Banco do Brasil? Obviamente que o dinheiro investido no CDB do Inter, no RDB do Nubank, eles estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas o Fundo Garantidor de Crédito, ele não consegue cobrir todo mundo ao mesmo tempo. Então, se porventura o Nubank tiver um problema financeiro, um problema de resgate do dinheiro investido e você precisar para agora, possivelmente o FGC ele vai te pagar um pouquinho depois de quando a emergência acontecer. Então, vale a pena você deixar em instituições separadas. Se você só mexe com fintech, deixa um pouquinho no Inter, deixa um pouquinho no Nubank, deixa um pouquinho na corretora, não coloca toda a tua reserva num lugar só. Eu, por exemplo, deixo uma parte da reserva no meu banco, não é nenhuma fintech, é um banco tradicional mesmo, e outra parte eu deixo na corretora, uma corretora que eu não uso muito, porque quase nunca eu entro lá, na verdade eu nunca entro na Isinvest, mas fica lá, às vezes nem lembro que tenho aquele montante, só uso mesmo quando realmente eu preciso. Então, você não precisa ficar desesperado achando que o mundo vai acabar, que seu dinheiro vai pro beleléu, vai pras cucuia, mas você pode ter outras opções para guardar sua reserva de emergência, porque lembre-se sempre, você não quer rentabilidade na reserva de emergência, você quer segurança e você quer liquidez. Então, outra dica também, esses 3 fatores são fundamentais, o tripé de investimentos, é rentabilidade. Quando alguém, aquele seu amigo, aquele seu cunhado lá chegar para você, ou aquele seu amigo que você não vê tem uns 10 anos, que né, se você tem um amigo desse, começa a rever suas amizades, que chega para você e fala, eu tenho aqui um investimento de alto retorno e baixo risco. Pode fugir que a pirâmide já bloqueia ele. Por quê? Não existe nenhum tipo de investimento que proporcione alto retorno com baixo risco. Então fica ligado com isso, porque vai te ajudar a sair dessas pirâmides, dessas fraudes financeiras aí, desses esquemas de cripto, de forex, esmeralda, diamante, iate não sei aonde, enfim. Fica ligado que não existe um retorno alto com risco baixo, beleza? Fica ligado com isso. E reserva de emergência, lembre-se, você sempre foca na segurança e na liquidez. Rentabilidade nunca. Porque se você for pela rentabilidade, você vai acabar perdendo aquele montante. Então, se você gostou, deixe seu like aqui, comenta aí, faça suas ponderações e a gente se vê em breve.